Quando Deus fica em silêncio, qual é a sua reação? Quando você grita por socorro e a única voz que você escuta é o eco do seu desespero. Quando Deus fica em silêncio, como é que você lida com a sua dor? Quando você ora e a resposta não chega, eu posso lhe garantir que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Entretanto, quando Deus está em silêncio, Ele não está longe, nem indiferente à sua dor. Quando Deus fica em silêncio, é porque, via de regra, Ele está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. Às vezes ficamos desesperados, como os discípulos no mar da Galileia, que em virtude de uma tempestade borrascosa, dos ventos fuzilantes que açoitavam o barco frágil, fazendo-o rodopiar no meio do mar, ameaçando-os de um naufrágio iminente, eles recorrem a Jesus, com a pergunta em tom de censura: Mestre, não te importas? Não vais agir? Não vais nos socorrer? Não estás percebendo o perigo? Não vais nos ajudar na iminência da nossa crise mais medonha? Jesus estava dormindo naquele barco quando a tempestade se agigantou, ameaçando a segurança dos discípulos. Há momentos na vida que nos sentimos assim, ameaçados, encurralados por circunstâncias carrancudas, por acontecimentos medonhos, por sentimentos turbulentos e avassaladores. Parece que na hora da crise mais doída, da tempestade mais convulsiva, da dor mais atroz, da enfermidade mais dolorosa, do luto mais traumático, gritamos e parece-nos que só escutamos o eco da nossa própria voz. Esta é a situação de um José do Egito, que, ao ser odiado pelos seus irmãos, jogado num poço, tirado da cova, vendido para o Egito como escravo, fazendo uma viagem de 400 quilômetros a pé, carregando na alma uma dor alucinante, perguntas sem respostas, odiado dentro da sua própria casa e vendido como uma mercadoria barata, caminha para o Egito. Parece sem futuro, deixando para trás um pai aflito e carregando no peito um coração cheio de dor. Então, ele chega no Egito e é revendido. É apenas uma mercadoria. Quando as coisas começam a melhorar para ele, ele é traído, ele é acusado, ele é encarcerado, seus pés são metidos no tronco e ele passa a viver os tempos áureos da sua juventude no calabouço. Muito embora o texto bíblico não retrate as suas reações, mas imagino quantas perguntas, quantos gritos de socorro, quantas angústias rondaram a sua alma, quantos vendavais passaram pela sua mente,
Quantas perguntas sem respostas. Ao ver os seus sonhos transformando-se em pesadelos. Quando Deus fica em silêncio. Mesmo o amigo de desventura, o copeiro do faraó, que saiu da prisão pela interpretação do sonho feito por José, esqueceu-se dele. Há momentos que parece-nos que convivemos com a nossa própria dor, somente com ela. Porém, Deus não está longe, Deus não está distante, nem indiferente. Naqueles anos de silêncio de Deus, Deus estava construindo a rampa do palácio para que José fosse governador do Egito. Talvez o silêncio de Deus é a geografia mais próxima da sua intervenção milagrosa. Foi isso que aconteceu com o patriarca Jó. Ele era um dos homens mais extraordinários do seu tempo. O próprio Deus disse a seu respeito: não há ninguém na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Esse homem era o homem mais piedoso da sua geração. Ele era um homem íntegro, aquilo que ninguém via, mas Deus sabia. Era um homem reto e todos podiam perceber e notar. Era um homem temente a Deus, que é o princípio da sabedoria. Isso não é uma opinião, isso é o diagnóstico do próprio Deus. E esse homem vai enfrentar reveses na vida. Ele vai ser acusado por Satanás de servir a Deus por interesse, de só adorar a Deus porque recebe de Deus benesses. E então ele é acusado de ser um mercadejante da fé, acusado de que só servia a Deus porque era abençoado por Deus. O próprio Deus é acusado de ter que suborná-lo com bênçãos para receber dele adoração. E dentro da soberania de Deus e do propósito de Deus, o Senhor permite que ele seja provado, e provado duramente, mostrando para o mundo e para os pósteros que Jó era um homem que amava mais a Deus do que a riqueza, mais a Deus do que a família e mais a Deus do que a si mesmo. Este patriarca é golpeado nas áreas mais importantes da sua vida. Sendo o homem mais rico do Oriente, vai à falência, colapsa financeiramente. Sendo um pai tão zeloso, tão presente, um pai intercessor e conselheiro, tem a desdita de sepultar todos os seus filhos, 10 filhos, no mesmo dia. Esse homem que, a despeito destas duas desventuras tão gigantescas, ainda sofre o golpe de uma doença maligna que explode em seu corpo com feridas putrefatas do alto da cabeça à planta dos pés. E ele vai se transformando numa ferida aberta, uma carcaça humana, numa úlcera aberta. Seu sofrimento é atroz, sua dor não cessa. E ele vai ficando magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. Seu corpo cheirava mal. Ninguém podia socorrê-lo, ele foi para o escoadouro, talvez de lixo da cidade, raspando as suas feridas com cacos de telha.
sofre o golpe de não ter o apoio da mulher na hora mais aguda da sua dor, quando ela se insurge contra Deus. E diz para Jó: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. E se não bastasse tantas coisas adversas, tantas cenas doloridas, tantas providências carrancudas, vêm os amigos de longe para consolá-lo. Porque estavam governados por uma teologia enviesada, sinuosa, deficiente, assacaram contra ele os mais pesados libelos acusatórios, chamando-o de ladrão, de adúltero, de louco, de ter se enriquecido por meios ilícitos, por roubar e oprimir órfãos e viúvas. E diante de perdas tão profundas dos bens, da saúde, dos filhos, do casamento, das amizades, esse homem reage com perguntas, com queixas, com defesas. Porém, mesmo nessa situação tão difícil, a única voz que ele escuta é o sepulcral e gelado silêncio de Deus. Nenhuma resposta, nenhuma explicação. E Jó precisa conviver com a sua dor, sem saber por quê. Acuado de todos os lados, encurralado por circunstâncias medonhas, sitiado por temores infernais. Ele não tem nenhuma luz no fim do túnel, nenhuma janela de escape, nenhuma palavra que venha como bálsamo, como terapia para a sua dor tão atroz. O silêncio de Deus certamente grita mais alto nos nossos ouvidos do que as circunstâncias mais medonhas. Porém, esse homem que perdera tudo, não perdera a fé. Esse homem que é aconselhado a abandonar a Deus, blasfemar contra Deus e morrer, ousa continuar confiando em Deus. E brada das profundezas da sua alma: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. Eu verei o meu Redentor. Às vezes o silêncio pode nos machucar. Mas nessas horas, Deus não está longe nem indiferente. O silêncio de Deus é terapêutico. Deus está trabalhando em nós para depois, então, trabalhar através de nós. Eu fico olhando a história não só de Jó, não só de José do Egito, mas a história dos profetas. De homens que, na jornada da vida, passaram por momentos tão difíceis e tão dolorosos, mesmo vivendo uma vida de piedade. É um apóstolo Paulo que, por onde passa, esparrama a luz de Cristo, deixando a centelha do Evangelho brilhar, mas por onde passou enfrentou sofrimento, e sofrimento atroz. Ele foi perseguido em Damasco, ele foi rejeitado em Jerusalém, ele foi esquecido em Tarso, ele foi apedrejado em Listra, ele foi açoitado em Filipos, ele foi escorraçado em Tessalônica, precisou fugir às pressas, escorraçado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corinto. Ele enfrentou feras em Éfeso,
Ele foi preso em Jerusalém. Ele foi acusado em Cesareia. Ele enfrentou um naufrágio para Roma. Ele foi picado por uma cobra em Malta. Ele chegou em Roma preso e algemado. Ele foi fustigado com varas. Ele enfrentou naufrágios de rios e de mares. Ele enfrentou toda sorte de pressões e opressões, temores por dentro, pressões por fora. Foi assolado por uma enfermidade, um espinho na carne, mensageiro de Satanás para lhes bofetear. E ele, que já tinha intercedido por tantas pessoas, ele que já tinha sido um instrumento nas mãos de Deus para realizar milagres tão graciosos na vida de tantas pessoas, ao clamar a Deus por uma cura, por um alívio, encontrou não apenas o silêncio de Deus, encontrou o não de Deus. Deus disse: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Este homem, e não obstante ser o maior bandeirante da fé, o maior desbravador do reino de Deus, de ter percorrido os rincões do Império Romano, desbravando fronteiras, plantando igrejas, estabelecendo lideranças, escrevendo cartas, encerra a sua biografia numa masmorra romana, acusado de um crime que não praticou, abandonado pelos seus amigos, seus irmãos, levado a uma audiência e ninguém foi a seu favor. Então é sentenciado de morte. Mas mesmo nessas circunstâncias, onde o braço da providência não se estendeu para socorrê-lo da morte, mas entendeu que Deus o livrou na morte. E pôde afirmar: já estou sendo oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, não apenas a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. O silêncio de Deus, o não de Deus, não deslustrou a sua fé, não arrefeceu o seu ânimo, não desidratou a sua esperança. Esse homem está entendendo, e já tinha escrito sobre isso, que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Já havia dito que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. De tal maneira que quando Deus fica em silêncio ou diz não à nossa oração, não é porque não nos ama, é porque nas circunstâncias da vida Ele nos fortalece para enfrentá-las. E após as lidas deste mundo, Ele que nos guiou com o seu conselho eterno, nos recebe na glória. E na glória, 1 minuto da eternidade com Ele apaga todas as memórias amargas, todas as feridas doloridas, todas as lágrimas choradas, toda a dor que pulsa e fuzila o peito. O céu indenizará todo o nosso sofrimento na terra. Talvez você esteja lidando com o silêncio de Deus, de uma enfermidade que você ora e não vê a cura, de uma esposa que ora pela conversão do marido e ele se torna mais endurecido, de pais que intercedem pelos filhos
e não ver nenhum sinal de mudança nesses filhos. De um casamento que se arrasta, sem qualquer brilho, sem qualquer esperança de mudança ou restauração. De uma crise financeira que se estabelece e por mais esforço que se tem, não vê uma saída honrosa para as dívidas ou para o sufoco. Ou talvez de uma fraqueza humana, de um pecado que tenazmente assedia e não vê uma resposta, uma saída, um livramento. E eu quero dizer a você que Deus está no trono. O braço dele está estendido. A mão dele não está encolhida. E mesmo quando ele fica em silêncio, ele não está inativo. Ele é poderoso para salvar. No seu tempo, do seu modo, para a glória dele, ele vai agir. Não na pressão da nossa agenda, não nos ditames da nossa vontade, mas conforme o seu conselho e o seu beneplácito. Faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Como Jó podemos afirmar, agora eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando Deus fica em silêncio, Ele está trabalhando no turno da noite, porque não há Deus como nós que trabalha para aqueles que nele esperam. Aos seus amados, Ele os dá enquanto dormem. Então descanse em Deus, porque mesmo em silêncio, Ele está agindo, e agindo por nós e não contra nós. Para podermos então afirmar como Paulo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se esta mensagem abençoou o seu coração, eu peço que você a compartilhe com os seus amigos, espalhando esta mensagem para tantas outras pessoas. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se e nos ajude a levar esta mensagem aos rincões da nossa pátria e aos quadrantes do mundo. Deus abençoe sua vida. Fica com Deus.